Mas o Flamengo, ele sobra em termos da condição tática do Felipe Luiz. E essa história de elenco. A gente olha para o Flamengo, você só pensa do meio para frente. Você esquece que talvez tenha a melhor defesa. Os dois zagueiros. Além do Flamengo ter um elenco forte, isso pertence a treinador. Elenco versátil. Porque ele não só tem o time, mais o banco forte e tem a versatilidade dos jogadores que jogam mais. Nação, vamos acompanhar aqui Galvão Bueno lá no seu programa Galvão e amigos, falando aí sobre o Flamengo, falando sobre Gerson, Felipe Luiz. O pessoal enche a bola do Mengão aí, tá muito legal o vídeo, muito maneiro. Acompanha até o final e deixa o seu comentário. Link abaixo na descrição aí, Nação, do Grupo Band como crédito. Antes do vídeo, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sino das notificações para todos. Tamo juntos. Vamos ao vídeo, hein? Quem assistiu aqui, Grêmio e Flamengo? Eu assisti. Manda. O Grêmio, o Flamengo é um time... Não é um time. Na verdade, o Flamengo tem um elenco que é diferente de todos os... O único que pode se comparar ao Flamengo é o Palmeiras. Por isso que eles daquele do novo, Paulinho, né? Que tá vindo, que entrou contra o Corinthians. Você tem Vitor Roque, você tem Facundo, você tem o Rafael Veiga, que infelizmente machucou o luxação no ombro. O Palmeiras, mas o Flamengo, ele sobra em termos da condição tática do Felipe Luiz, que é um menino que está aí... Qualidade técnica. A qualidade técnica, a armação tática. E o Luxemburgo já disse isso também em relação ao Felipe Luiz. Acho que sobra. O Grêmio está muito abaixo daquilo que se espera do Palmeiras, daquilo que tem do Flamengo, daquilo que tem do Internacional de Porto Alegre. O Flamengo é nada de braçada. E tem outra, Neto. Tá chegando o Pedro. O Pedro tá voltando. Você imagina o que o Pedro vai começar a jogar como titular. Ontem... Sabe quem é o maior artilheiro do novo Maracanã? O Pedro. Ontem... Com 11 gols no Fluminense e sei lá quantos, tem 92 gols, sei lá quantos no Flamengo. Só para ter noção do elenco, o Michael saiu e entrou Cebolinha. Esse elenco do Flamengo. E eu gosto muito do Felipe Luiz como treinador. Eu gosto das entrevistas, eu gosto da visão que ele tem de futebol, eu gosto de como ele prepara o time dele. Eu acho que ele... Cara, ele é um dos treinadores mais força no futuro do futebol brasileiro, na minha visão. Talvez seja isso que a gente precisa para ter uma Copa mas do é Mundo muito legal. início de carreira para ele, é meio difícil ele pegar a seleção brasileira. Casal, tem o sonho dele, que ele me disse, é dirigir um clube na Europa. Ele tem a tal da orelhuda na cabeça dele, que é a taça da Champions, que ele foi 2 vezes para a final. A primeira vez contra o Real Madrid, 47 do segundo tempo, eles estavam ganhando de 1-0. O Sérgio Ramos meteu um gol de cabeça, eles fizeram assim, o Real Madrid meteu 3 lá. Você estava fazendo jogo comigo. Meteu 3 na prorrogação e depois a segunda vez foi nos 2015, pênaltis. Né? Então ele tem um pouco de sonho. Sabe, colaborando com o que o Cássio falou, e o Vanderlei, Neto também, lógico, né, sobre o Flamengo, a diferença é o seguinte, o banco de reserva é para ser solução. E não a continuidade do problema. É isso. Se um jogador não está bem naquela partida, o outro tem que entrar e ser superior. Senão, o que ele está fazendo no banco? Para entrar e não fazer nada também? Então, eu entendo o banco como um auxílio para o treinador. Aquele lá está meio cansado, esse vai entrar descansado, vai jogar mais do que aquele. É isso que acontece no Flamengo. Você citou os 2 homens de esquerda, o ponto esquerda. Ali você não sabe quem você vai escalar. Então, você está descansado, que aquilo vai dar certo. Agora, a coisa mais importante para um banco, eu acho que é um grande goleiro também no banco. Por quê? Porque é o homem de confiança, é o homem de alimentação da tática para a sua defesa. Os gols estão passando aí. E um comando total. Eu acho que o goleiro também tinha que ser assim, tão bom quanto o seu titular. Leão, antes do programa, eu estava falando com Casagrande sobre Palmeiras e Flamengo, e essa história de elenco. A gente olha para o Flamengo, você só pensa do meio para frente. Você esquece que talvez tenha a melhor defesa. Os dois zagueiros, os 2 melhores zagueiros do futebol brasileiro hoje. Tem 2 laterais ótimos, tem 2 laterais ótimos. O Flamengo, você está falando? E o Palmeiras também. O Palmeiras também. A gente estava falando sobre... É que a gente, óbvio, você olha lá para frente, é Arrascaeta, é Nico, é não sei o quê, é Pedro. A gente só pensa, pô, que time para frente. Mas não estão aí à toa, não.
sem lembrar da defesa. São 2 grandes goleiros. Dois grandes goleiros, duas grandes defesas. Faz muita diferença. E o mais importante que precisa saber, esses jogadores de trás, que sabem que eles são mais do que importantes para dar condição aos outros, porque todo mundo fala, aquele é estrela. Coadjuvante, eu sempre falo, bom coadjuvante ganha Oscar também. Então, nós precisamos de ter bons coadjuvantes. Um coordenador do meio, canhoto, é importante. O Neto aí foi um coordenador enjoado, sempre com uma coisinha no tornozelo esquerdo e tal, mas canhoto é diferente. Chato pra caramba. Tem que elogiar o canhoto é diferente. Que é o Gerson. Além do que vocês estão falando, eu posso acrescentar que, para nós técnicos, né, nós ficamos sem o Pedro, o Gabigol foi pro Santos, o Pedro ficou lesionado, e quem jogou de centroavante foi o Bruno Henrique. Que joga, hein? E nós ficamos quem? Não, porque eu sou flamenguista. Foi só um registro. Foi só um registro. Eu sou flamenguista, cara. Nós somos flamenguistas, cara. Falei, não, porque... Essa foi boa, né? Sai rápido, né, Gão? Você falou que o Gabigol foi pro Santos, é o Cruzeiro, né? Cruzeiro. O Gabigol estava no banco ontem, cara. Até que deixou no banco. E o Pedro, aí o Bruno Henrique... Além do Flamengo ter um elenco forte, isso pertence a treinador. Elenco versátil. Que ele não só tem o time... mais o banco forte e tem a versatilidade dos jogadores que jogam mais. O Gersinho joga das 3 posições do meio campo. Ele começou como meia esquerda no Fluminense. Sim. Jogando no Fluminense. E hoje está jogando como volante pelo lado direito. Então você vê que ele tem a versatilidade. O Flamengo tem uma vantagem sobre as outras equipes, é que ele não enfraquece o time de um jogo para o outro com a perda de jogador. Mesmo que você perca um número grande de jogadores, porque a versatilidade faz com que eles se completem. Eu acho o Gerson o melhor jogador brasileiro na atualidade. Eu não vejo nenhum jogador que tenha tantas qualidades assim como o meio-campo. Ele tem visão de jogo, ele dá dinâmica na partida, ele é aquele cara que dá um ritmo, dá dinâmica, enfia uma bola, volta para receber. Eu acho ele fantástico. Parece que ele está mais calmo agora, né? Parece que ele está um pouco mais calmo, né? Você porque falou toda hora uma coisa importante. Já vou trocar. Tá aí, nação, rapaziada lá do programa Galvão e Amigos, grande Galvão Bueno. Eu achei interessante quando o amigo falou do assunto ali sobre a zaga do Flamengo, né? Realmente, quando se fala do time do Flamengo, fala muito do meio de campo, da frente do Flamengo. Só que a zaga do Flamengo é um luxo, hein, nação? Vamos falar a realidade. A zaga do Flamengo é um luxo. Se você analisar bem, você tem uma zaga ali com Léo Pereira, Léo Ortiz, ainda tem Danilo aí que pode sim substituir qualquer um dos dois ali na necessidade. Tem 2 bons laterais, os titulares, né? Alexandro e Wesley, e também tem Ayrton no banco de reserva com Varela. Então realmente é uma zaga de respeito, é um time recheado de bons jogadores. E quando o Luxemburgo ele fala ali do time ser versátil, ele tem total razão. Se você analisar bem, a gente tem aí Gerson, que já é conhecido como Coringa, né? Faz várias funções ali no time, joga no meio de campo, joga aberto, principalmente ali do lado direito, quando ele faz aquela dobra com o Wesley, os dois se saem muito bem. Temos Bruno Henrique aí, que joga também de ponta, que é a sua posição, e também joga de centroavante fixo ali na área. Temos o Varela, que joga de lateral direito e joga muito bem na lateral esquerda. O cara é um time recheado aí de jogadores. Temos Alexandro, que ele joga de lateral esquerdo, mas na Juventus ele jogou muito tempo ali de zagueiro, faz também a função de zagueiro, apesar de ser baixo, né, para zagueiro, mas ele faz aquela função muito bem também de zagueiro. Temos o Léo Ortiz, que joga de zagueiro muito bem, para mim é um dos melhores zagueiros daqui do futebol brasileiro, mas também fez a função de volante, fez muito bem na época de Tite. Cara, é um time recheado realmente de jogadores com a sua versatilidade. Nação, deixe seu comentário abaixo aí, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos, saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.